Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Até o mês de setembro, o Bate-Papo Literário estará com uma super parceria com a Rede Sem Fronteiras, que vai estar participando da 92ª Feira do Livro de Lisboa, com um estande próprio apresentando as produções literárias de escritores brasileiros e lusófonos. A 92ª Feira do Livro de Lisboa vai acontecer de 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 130 expositores distribuídos por 350 pavilhões que trarão à feira mais de 700 marcas editoriais. Trata-se, portanto, talvez da maior edição da história da feira. E a Rede Sem Fronteiras, presidida pela jornalista e escritora luso-brasileira de Andréa Valverde, Portugal, estará mais uma vez neste evento fomentando, divulgando e promovendo escritores além fronteiras. Ela estará recebendo em seu estande obras de 90 autores e mais de 300 coautores. O estande da Rede Sem Fronteiras vai ficar na Zona Laranja, Nascente 3, Pavilhão D92. Se você estiver na feira, não deixe de visitar e conhecer todas essas obras e autores. E hoje eu tenho a honra de receber no Bate-Papo Literário 3 escritores que estarão representados no estande da Rede Sem Fronteiras. São eles José Leonídio, Maria Esther Rodrigues e Solange Ciani. E nesse primeiro bloco eu vou estar com o escritor José Leonídio, que transita entre a medicina e a literatura, romanceando a vida pulsante da Guanabara. José Leonídio estará representado no estande da Rede Sem Fronteiras com os livros A Casa dos Deuses Portais da Liberdade, fruto de uma pesquisa histórica sobre a interação entre os tupinambás, africanos, ciganos, judeus e a transmissão oral dos seus valores culturais, de sua história e preservação. E o livro A Casa dos Deuses, Os Guardiões, que remete à luta de Ângelo, Ogum ou Nirê, herdeiro do compromisso de seus pais com o último tupinambá, para preservar a casa de Iara e Tupã, que é a floresta da Tijuca, ameaçada pelo plantio do café. E o terceiro livro, Atravessando a Pandemia, uma coletânea de crônicas e contos escritos no período de isolamento extremo pela pandemia do coronavírus. José Leonídio, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um prazer recebê-lo aqui. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Renata. Estou muito satisfeito por estar participando lá na feira lá de Lisboa e estou à sua disposição. Muito bom! Vamos começar então falando rapidamente sobre essa sua paixão pela literatura, que nasceu aí junto talvez com a paixão pela medicina. Conta pra gente. Você tem razão, porque na verdade eu ainda acadêmico fiz um projeto Rondon na Bahia e resolvi escrever as minhas memórias. E quando eu fui escrever as minhas memórias, saiu um romance, que é A Raposa do Cerrado, que foi o meu primeiro romance, né, que foi premiado, e dali para frente eu continuei a escrever, fiz para mais de 20 enredos para a escola de samba, e aí mergulhei nessa pesquisa de 20 anos em relação a essa diversidade que é o Rio de Janeiro, criando uma pentalogia dos quais esses dois que você apresentou, Portais da Liberdade e Guardiães da Casa dos Deuses, mostrando que o Rio de Janeiro é muito mais do que aquilo que se coloca, né? Então, foi por aí que nós começamos. E esses dois livros, que é A Casa dos Deuses Guardiões e Portais da Liberdade, eles foram publicados em 2014 através do incentivo, né, de recursos captado pela Comissão de Cultura do município do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente da história do livro, da produção e um pouquinho da história de cada um. Na verdade, isso surgiu de uma pergunta.
né? Eu subindo a Serra Grajaú, Jacarepaguá, eu perguntei quem tinha mantido os nomes, todas as coisas que eram referentes aos tupinambás, tá? Já que nós falávamos o português, já que não tinha essa memória. E aí eu fui atrás, fui procurar, e dentro da pesquisa nós vimos que havia uma interação lá desde o século XVI dos africanos com os índios, e depois com a chegada dos ciganos, com a chegada dos mouros, com a chegada dos judeus, vamos dizer, esses inflames, eles faziam uma diversidade e trocavam esses valores. E principalmente os africanos foram os grandes responsáveis por manter todas as tradições, os topônimos, tudo isso que é a tradição, e principalmente o nome Guanapara, o mar formado pelo seio de Iara, e Metaracanga, que é a Pedra da Gávea, tá? Que é a Casa de Tupã, e que os dois estão inclusos no nosso hino nacional. E são nomes indígenas aí que herdamos aí do nosso povo indígena, né, José? Nós temos para mais de 10 mil verbetes em tupi na nossa língua. Sim. E não está em outro país lusófono, só nós temos, e faz parte da nossa história, né? Claro. E as pessoas não têm essa noção. Que maravilha! E o terceiro livro também que vai estar lá no estande da Rede Sem Fronteiras, na Feira do Livro de Lisboa, é um livro feito durante a pandemia, né? Um período extremamente sufocante, né? Porque estávamos ali presos e sós. Eu acho que a literatura ajuda nessas horas. Fala um pouquinho de como foi essa produção do livro. Atravessando a pandemia, quando começou a pandemia, que as pessoas ficaram isoladas, eu me senti na obrigação de tentar ajudar. Então, eu liberei 3 livros meus, 3 obras, A Raposa do Cerrado, liberei Facebookando, liberei Enredando as Ilusões, sem ônus nenhum, para que as pessoas pudessem ter alguma coisa para ler, e postando minhas crônicas todo dia, postava crônicas no Facebook, no Instagram, e aí surgiu um conto que eu publiquei junto. Então, esse Atravessando a Pandemia nada mais é do que tudo aquilo que eu tentei fazer durante a pandemia para poder interagir com os meus amigos, com as pessoas, para poder aliviar esse período de tensão. E aí surgiu essa obra que é o Atravessando a Pandemia. Que maravilha! José, e quais são as expectativas de estar lá na feira com esses livros maravilhosos, na Feira do Livro de Lisboa? Conta pra gente. Olha, a literatura, quando ela emerge do seio da diversidade, ela é a língua de um povo. Ela é, na verdade, a expressão de uma nação, né? E é muito difícil para nós, autores quase que independentes, né, alternativos, fazer essa relação com outros autores, principalmente os lusófonos. Então, estar em Portugal, estar na Feira de Lisboa, é um momento importante para que a gente possa trocar as experiências, até porque as histórias que nós contamos têm muito a ver também com Portugal, com os outros países de língua portuguesa. Então, é toda uma troca, toda uma interação de modas, de costumes, de etnias, de religiosidade, de tudo isso que compõe todas essas nações, e que o Brasil é o grande representante dessa diversidade étnica, social, religiosa, que é composta por todos esses países lusófonos que vieram para cá. Maravilha! José Leonídio, eu desejo muito sucesso, que com certeza terá. Estaremos juntos lá, então, na Feira do Livro de Lisboa. Um abraço, viu? Tudo de bom. Um abraço a todos, uma boa tarde. Não saiam daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber os escritores José Leonídio, Maria Esther Rodrigues e Solange Ciani. Eles estarão representados no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa, que vai acontecer de 25 de agosto a 11 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, Portugal, e contará com a participação de mais de 130 expositores distribuídos por 350 pavilhões. A Rede Sem Fronteiras vai estar representando as produções literárias de 90 autores e mais de 300 coautores brasileiros e lusófonos. E o estande da Rede Sem Fronteiras ficará na Zona Laranja, nascente 3, pavilhão D92. E nesse bloco eu tenho o prazer de conhecer e conversar com a escritora Maria Esther Rodrigues, que é carioca, ensaísta, roteirista, palestrante e debatedora do programa A Voz da Mulher na Rádio Bandeirantes. Maria Esther estará representada na Feira do Livro de Lisboa com o livro Mãos Limpas, Coração Quente, um brasileiro no Kremlin, sobre a União Soviética, inspirado na vida de Obertal Mantovanelli, que viveu na União Soviética entre os anos de 1964 a 1990, trabalhando como conselheiro econômico na Embaixada do Brasil em Moscou. Uma visão privilegiada da Guerra Fria, em que os soviéticos comunistas e os americanos capitalistas demonizavam-se mutuamente e queriam impor ao mundo o seu modelo. Maria Esther, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no Bate-Papo Literário. Oh, a recíproca é verdadeira. Renata, muito obrigada pelo convite e é uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Me diz uma coisa, eu falei certo o nome de quem inspirou o livro que você vai estar na feira? Fala para mim. Sim. Ai, sim, o nome dele é diferente, né? Obertal Mantovanelli. Ai, que bom. Então tá bom. Italiano. Antes de nós começarmos a falar então um pouquinho sobre o livro, eu quero que você me fale um pouquinho. Você atua em várias áreas e academias dentro da literatura, é da AGEB do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da literatura. Pois é, eu até... Bom, eu venho de uma família de escritores e jornalistas. Eu sou sobrinha do Nelson Rodrigues. Ai, para tudo! Sério? Irmão do meu pai, jornalista Augusto Rodrigues, do grande Mário Filho, do Jornal dos Esportes, que fez tudo pelo Maracanã. Queriam tirar o nome dele lá, mas a gente lutou e não deixamos. Então, a leitura é um hábito na nossa família, né? A gente está sempre lendo, e desde criança. E eu até, hoje em dia, eu tenho um programa Encontro com a Cultura, um quadro, no programa da Vilma Guimarães, A Voz da Mulher, Debates Quentes, que é Rádio Bandeirantes 860M, onde eu falo de escritores. Quer dizer, a minha ligação é de sempre, desde pequenininha, e continua até hoje cada vez mais. E aí, com essas academias, porque eu conheci a de Andréa Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, eu conheci ela justamente em frente à estátua do Nelson Rodrigues, na Praça Iangá, em Copacabana, sim, aqui no Rio de Janeiro. E ela pediram para uma parente ir, então eu fui, e o Sacha, que é neto do tio Nelson também, meu primo. E aí ela viu eu falando sobre Rio de Nelson. E ela gostou, ficou encantada, me convidou para ser da AGEB. E aí me convidaram para ser da UB, que é a União Brasileira de Escritores. Me convidaram para ser do PEN Clube, que é uma grande honra. Você convivia com a Nelly da Pinon, aliás, da União Brasileira de Escritores também. E da Academia Luz Brasileira de Letras. E aí começaram a me chamar para participar de concursos. E eu fui subindo o pódio, fui tirando o primeiro lugar em vários, inclusive no centenário da Clarice Lispector, que foi agora em 2020, sim, eu tirei. Pois é, uma honra. Também, ano passado, foi o centenário da Maria Clara Machado, também tirei o primeiro lugar. E assim fui indo, vão homenageando grandes escritores e eu estou lá subindo o pódio. Mas é porque eu leio muito desde criança, né? E aí releio essas obras, passo uns 3 meses estudando. Então, eu faço
um trabalho bem dedicado mesmo. Ô Maristé, a literatura está no sangue, já vi tudo. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, então, que vai estar no estande da Rede Sem Fronteiras, que é Mãos Limpas, Coração Quente, um brasileiro no Kremlin. Conta pra gente. Isso, esse livro a capa é a quarta capa é do Rui Castro e o prefácio é do Nelsinho Rodrigues, e teve uma crítica linda do Tom Faria sobre o livro também, que é crítico literário, jornalista, tanta coisa, biólogo, professor, escritor, biólogo. Mas esse livro é o seguinte, meu pai sempre me dizia, você está pronta? Escreva um livro, está madura, faltava um tema. Um dia eu estou com o Obertal, que é meu marido, e ele faleceu há um mês, e ainda estou muito abalada com isso. Puxa. Mas ele era um homem muito culto, muito inteligente, e ele tem uma história de vida sensacional, e ele falou sobre um ditado georgiano, para que serve o caminho, se não leva à catedral. E eu falei, é um objetivo ideal. Ele falou sobre a Revolução Russa de 17. E eu falei, o Bertal, é sobre isso que eu vou escrever. Sobre as histórias que você conta sobre a União Soviética, boas e terríveis, né? E sobre a vida, a própria vida. Eu fiz um pano de fundo com a vida do Bertal, que é muito interessante. Menino pobre, ficava sonhando de Anchieta, sonhando que queria além do horizonte, que ele via a Serra de Jerusalém em cima da bandeira dele, e ela ficava azul, porque o sol batia, e ele queria ir para lá, mas foi bem longe, né? Foi para Moscou. E também, e depois um corte na vida dele, que o menino pobre vai estudar no Colégio Pedro II, depois vai estudar na Escola de Cadetes, em Porto Alegre, e com 18 anos para 19 ele pegou uma tuberculose, voltou para o Rio, mas aí, mesmo tendo ficado totalmente curado, algum coronel disse que ele não poderia voltar, apesar dele ter sido o melhor aluno, mais brilhante. Então, o que você vai fazer? Voltar a estudar, foi para a faculdade de economia, conheceu o Roberto Campos, que se tornou grandes amigos até o final da vida do Roberto Campos, e que o recomendou para o Itamaraty, primeiro para a Consultec e depois para o Itamaraty. Ele queria até para o BNDES, mas ele falou, não... Ô Maristé, a gente está com um tempinho curto aqui, mas eu quero... a gente vai ter que encerrar. Infelizmente, eu vou te convidar para voltar aqui e falar desse livro maravilhoso que eu quero conhecer, eu quero ler, e a gente vai fazer um bate-papo literário sobre ele, com certeza. Te agradeço demais e desejo muito sucesso para você na Feira do Livro de Lisboa. Estaremos juntas lá, tá bom? Um grande abraço, querida. Ó, sucesso, Obrigada. Viu? Tudo de você bom. Você também. Obrigada. Tchau. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a escritora Solange Ciani, que vai estar no estande da Rede Sem Fronteiras na 92ª Feira do Livro de Lisboa. E vai estar com 4 livros. Ela vai estar com O Luto da Baleia, Bailarina do Meu Jardim, Aida Colorida e Clodoaldo Pé Descalço. Solange, seja muito bem-vinda ao bate-papo literário. É um prazer recebê-la aqui. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada de participar da 92ª Feira do Livro de Lisboa e agradecer muito também a Andréa Portugal e toda a equipe do Rede Sem Fronteiras, que tem me recebido com tanto amor, com tanto carinho e acolhimento. Ô Solange, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os livros, conta pra gente quais são as suas expectativas de estar nessa Feira do Livro. Pois é, incrível, né? Porque eu já estive como visitante e agora eu vou estar numa outra posição, né? Como escritora. Eu estou muito feliz, com uma expectativa muito gostosa de conhecer novos escritores, também compartilhar minhas escritas, né? Com outros escritores e também é uma maneira, uma vitrine, né? Uma possibilidade de ampliar mais essa rede de leitores, de editores, enfim, mostrar para mais gente os livros que eu escrevo. Ô Solange, você vai estar presencialmente lá, né? Durante um período. Conta pra gente.
Sim, sim, a de Andréa já me deu notícia ontem que eu já tenho um dia de lançamento marcado, no dia 5 de Opa! setembro, às 18 horas, eu já estarei lá na mesa. Vão ter mais 2 dias, me parece, mas esse já está, com certeza, eu já estarei lá. É uma segunda-feira. Ô Solange, e é às 18 horas, horário de Brasília ou horário de Portugal? Só para a gente ter uma ideia. Não, é Portugal, 18 Portugal. horas, horário de Portugal, que já estarei em Lisboa, né? Então aqui provavelmente 2 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, às 2 da tarde. Então vai ser então dia 5, horário aqui de Brasília, às 14 horas e às 18 horas no horário de Portugal, certo? Exatamente. Que legal. Vamos falar um pouquinho dos seus livros. Então você vai estar com 4 livros lá na Feira do Livro de Lisboa, no estande da Rede Sem Fronteiras. Fala um pouquinho para a gente sobre cada um deles. Aham. O Bailarina do Meu Jardim é um livro poesia. Ele é finalista no Prêmio Literário de Candango, né? Nós Que estamos legal. concorrendo também ao projeto literário, é um livro que fala de uma árvore típica do Cerrado brasileiro, o pé de piqui, e uma mulher. E eles compartilham saberes, afetos, as duas, Que e é um livro lindo. que dança, né? Ele é um Nossa. livro muito bonito e nós estamos muito felizes de sermos finalistas desse prêmio literário daqui de Brasília. Clodoaldo Pé Descalço foi meu primeiro livro, é um livro infantil que fala do sertão da Paraíba, um lugar lindo. A ilustradora é uma grande artista de Brasília e eu amo esse livro porque ele é o primeiro, a gente nunca esquece, né? Sim. Ele estará também na feira. O Luto da Baleia foi o livro que eu lancei agora, acabei de lançar aqui em maio, em Brasília. Eu estou me aventurando numa escrita nova, que é um romance ficcional, um drama. É a história de uma mãe de um suicida. Como é que ela faz para tratar, né, dessa tristeza, né, dessa desorganização emocional. E eu crio o mito, que é uma mulher que nada no Lago Paranoá, que é o lago de Brasília, onde ela vai tentando nadar e resolver suas tristezas, né? Suas memórias, enfim. E esse aqui também é um infantil, A Ida Colorida, que é um livro de arte para a primeira infância. As ilustrações são fora de padrão, ela brinca com palavras e letras, e ela foi uma novidade muito grande que eu lancei durante a pandemia virtualmente, né? E vendi todos os livros. Ele é um livro que faz muito sucesso para bebês, e foi tão lindo o resultado que esse ano, na Fundatus, Fundação do Atos Vulcão aqui de Brasília, né? Que é um espaço de arte muito importante da nossa cidade, nós vamos fazer uma exposição da arte desse livro e presencialmente também o lançamento do livro. A arte é de Kleber Ciani, meu filho, que é um artista visual, nasceu em Brasília, mas já mora em Berlim há algum tempo, e ele tem essa pegada muito ousada, uma pegada de arte urbana, e esse livro tem sido um sucesso. Eu também estou muito feliz com o resultado. Estará lá na feira também do livro de Lisboa. Ô Solange, você trabalha você é pedagoga, psicopedagoga, atriz, além de escritora com esses livros belíssimos, e trabalha há 40 anos, né, com educação infantil. Esses livros certamente são reflexos de todo esse tempo aí profissional dentro dessas áreas aí todas, uma área que trabalha com lúdico, né, com certeza. Eu costumo dizer que eu uso menos técnica e mais coração para contar minhas histórias, né? São histórias que me tocam. E aí o meu coração se enche de afeto, de amor, de criatividade, e a história sai inteira. Então, com certeza, o universo que eu convivo com crianças na escola, né, é um universo que me inspira muito a dar voz ao que eu acho que é necessário e importante ser dito. Tá certo. Solange, eu desejo muito sucesso na Feira do Livro. Vou te assistir ali, com certeza, aplaudir, e quero estar presente aí no dia 5, às 14 horas no Brasil, às 18 horas, então, em Portugal, né, no estande da Rede Sem Fronteiras, para assistir aí a sua sessão de autógrafos. Parabéns e sucesso, viu? Muito obrigada. Um abraço para vocês.
E eu conversei hoje com os escritores José Leonídio, Maria Esther Rodrigues e Solange Ciani. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, à Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASES, de onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, à editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve as suas histórias, e a Rede Sem Fronteiras, que estará na 92ª Feira do Livro de Lisboa. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!